Boa tarde. Seguimos agora para a continuidade dos trabalhos. Hoje é dia 14 de novembro de 2024, às 13 horas e 6 minutos. Retornaremos, vamos iniciar no item 2575. 73, desculpa. 2573. Pode começar, Fernando, a apresentação do item, a leitura e o item. Desculpa, pessoal, estava mudo o microfone. Todos estão visualizando a tela, né? Sim. Perfeito. Então, seguindo, leitura do item 2.5.73. Permitir a visualização da composição familiar da pessoa, identificando o parentesco de cada integrante em relação ao responsável familiar. Nossa solução atende à funcionalidade do cadastro da família, onde nós temos a composição familiar, o responsável familiar como primeiro e os demais com o parentesco informado abaixo, em detrimento ao parentesco do responsável familiar. Só um pouquinho, Fernando, só um minutinho. Tranquilo. Tá, pode continuar, por favor. Perfeito. O item... maximizar o item 2.5.73, então, nós atendemos com a tela do cadastro da família e a visualização da composição familiar aqui. Também atendemos com a parte do histórico, no caso, né, onde nós abrimos o histórico da pessoa ou família e visualizamos sua composição familiar e também o parentesco em detrimento ao responsável familiar. Certo? Ok. 2.5.74. Permitir a visualização do histórico de acolhimento contendo no mínimo as seguintes informações: nome da pessoa, data de início, data de fim, motivo do acolhimento, instituição e família acolhedora. No caso, nós temos a visualização do prontuário com a hash para a parte, com o botão, no caso, da parte de acolhimento, onde nós visualizamos aqui os acolhimentos. E esses acolhimentos, eles contemplam o tipo de serviço, tipo república, tipo institucional, tipo pernoite, institucional, aqui outro também. E quando há família acolhedora, nós também temos a visualização da família quando informada. Nesse caso, também temos a visualização do acolhimento para a família acolhedora, do tipo situação institucional. Quando selecionado o tipo, aqui, família acolhedora, nós definimos a pessoa e qual é a família acolhedora juntamente na informação, ok? A data ele chega a mostrar ali, Fernando? Sim, a data no histórico ele apresenta também. Só voltar aqui no próprio histórico. Só abaixar aqui na parte dos acolhimentos. Nós temos a data e hora de início e quando o mesmo está com a situação diferente de ativo, ele também mostra a data e hora do encerramento. Atende. 2.5.75. Permitir a visualização das informações através de linha do tempo, mostrando de forma cronológica os acontecimentos registrados para cada pessoa. Nós temos, então, na própria tela do histórico que nós estamos visualizando, na parte inferior da tela, a visualização da linha do tempo, onde nós temos como filtrar um período, por exemplo, de 15/1 a 14/11, e nós temos em ordem cronológica, dia 14, dia 8, tudo o que foi realizado com essa pessoa, no caso, né? Ok? Atende. 2.5.76. Permitir a visualização do histórico de medidas socioeducativas contendo no mínimo as seguintes informações: pessoa, tipo da medida, número do processo, data de início, data de fim, contatos relativos ao local de prestação de serviços. Nós temos, então, na própria tela do histórico, o botão referente a medidas socioeducativas, onde ela traz as informações referenciadas, né? No caso, o tipo da medida, o número do processo, a situação. Quando a situação está como baixada ou encerrada, nós temos a data da finalização, no caso, né? Só localizar uma aqui. Cumprida, nós temos data de início e a data de encerramento também. E detalhes do atendimento para informação
referenciado a parte do local de prestação de serviços. Tá, atende. Certo? Certo. 2.5.77, permitir a visualização resumida do total de encaminhamentos realizados para a pessoa, além de possibilitar a visualização de informações detalhadas, como data, hora, objetivo do encaminhamento, situação, profissional responsável e detalhes do atendimento. Nós temos, então, no mesmo histórico que eu estou apresentando, o botão referenciado à parte de encaminhamentos, onde ele apresenta o número total de encaminhamentos. Clicando no botão, nós temos as informações relacionadas ao detalhe. Data e hora da recepção ou do encaminhamento realizado, a situação pendente ou realizado, a unidade que recebeu esse encaminhamento, detalhes da recepção do encaminhamento em si, o objetivo do encaminhamento. Então, cada um deles tem o seu objetivo e as suas informações em particular, né? Ok? Atende. 2.5.78, permitir a visualização do percentual de preenchimento do cadastro da pessoa selecionada, permitindo identificar os campos que faltam preencher as informações. Nesse histórico, nós atendemos ao item com a visualização abaixo da foto da pessoa ou do dado do local onde apareceria a foto da pessoa. Esse cadastro está perfeito, está completo. Se nós localizarmos aqui uma demonstração, por exemplo, nós temos a porcentagem do cadastro e clicando nós temos a visualização dos campos que estão impactando na porcentagem. É 71% porque falta CPF e NIS, certo? Atende. 2.5.79, permitir a visualização detalhada de dados da pessoa selecionada, como data de nascimento, idade, nome social, sexo, endereço, escolaridade, trabalho, remuneração e situação cadastral, além de visualizar data de inclusão e data da última alteração ocorrida no cadastro. Nós temos a visualização, então, do nome social antes do nome da pessoa, por conta da questão da legislação, ela é tratada pelo nome social, data de nascimento e idade, a questão de se é estrangeiro ou país, parentesco, raça ou cor, endereçamento, trabalho e remuneração, contatos e a situação cadastral, ativo, inativo, data da inclusão e data da última alteração. Atende. 2.5.80, permitir a visualização da soma total dos programas sociais registrados para a pessoa, bem como fornecer informações detalhadas que incluem, no mínimo, o tipo do programa, a data da inclusão e o profissional. Nesse caso, então, nós temos os serviços ou projetos ou programas sociais, que atendem o item em questão, 16 é o número total. Clicando sobre ele, nós temos a visualização dos detalhes do programa. Então, a situação, a data do vínculo, se foi reinserito ou não, o motivo da reinserção, profissional e unidade de realização, e demais dados, caso o programa seja para a família, né? Situação ativa e o programa. Atende. 2.5.81, permitir a visualização das matrículas dos cursos realizados pela pessoa, além das informações detalhadas contendo no mínimo data da matrícula, nome do curso, nome da turma e unidade de realização. Um pouco acima, então, nós temos o botão referenciado aos cursos, vou localizá-lo aqui. Matrículas dos cursos, onde nós temos o 22 como número total. Clicando, ele abre a parte da matrícula com identificador, data, situação, se está ativo, unidade, curso e turma. Se ele está como concluído ou cancelado, ele mostra as informações das datas e da frequência também. Atende. 2.5.82, permitir a emissão de alerta e bloqueio de informações classificadas como sigilosas de acordo com a especialidade do profissional através do histórico. Isso nós trabalhamos bem na parte de atendimento ou benefícios, onde, puxando aqui embaixo, se o atendimento ele for sigiloso, ele traz informação escrita. As demais informações desse registro são sigilosas e não podem ser visualizadas por seu profissional. A especialidade que pode visualizar esse registro são assistente social treinamento. Então, o meu profissional não tem essa especialidade, ele não pode ver a informação. No caso, é o alerta e bloqueio, né? Certo? Aí, no caso, a parte de exibição, né, Fernando? Perdão? Em cima ali tem a parte de exibição, né? Caso eu fosse apto a estar visualizando, eu posso só clicar ali e ele mostraria. Nós temos um conteúdo sensível que ele pode ser delimitado de uma maneira diferente.
quando o conteúdo sensível ele não abre direto. Eu posso clicar e abrir o conteúdo sensível, ou exibir conteúdo sensível, ele abre todos, mas não significa que o conteúdo sensível ele seja definido como um registro sigiloso em específico. Ele pode ou não ser, fica a critério da validação do sistema conforme o detalhamento do dado, né? Ah, perfeito, atende, então. 2.5.83 deve registrar e exibir a visualização do histórico de atendimento e acompanhamento realizado para famílias ou pessoas. O nosso histórico que eu estou apresentando em tela, ele tem a opção individual, familiar e completo. No caso individual, vai mostrar somente o nome social de Lira, os atendimentos da mesma, 98. Se eu clicar em familiar, ele vai mostrar só os atendimentos 386 que foram realizados para a família. E se eu colocar como completo, ele vai mostrar ambos, o individual e o familiar, 336 no caso, né? Positivo, atende. 2.5.84, permitir que seja consultado e visualizado em uma única tela a família atual de pertencimento da pessoa e seus vínculos familiares anteriores. Então, nós temos aqui a família ativa, que apresenta com a família principal, e famílias inativas. Deixa eu só colocar aqui para outra pessoa, para a Adriela. Nós temos a visualização, então, das famílias ativas na mesma tela. Então, todas as famílias que ela está ativa. E também famílias inativas, onde ela passou, onde ela foi integrante, mas não é mais, com informações de integrantes ativos ainda naquela família. Nesse caso, a família em questão não tem integrante ativo, porque foi fechada, no caso, né? Atende. 2.5.85, permitir a visualização da soma total das atividades coletivas que a pessoa participou, além das informações detalhadas, contendo no mínimo o tipo da atividade, data e profissional responsável. Temos aqui a tag de atividades coletivas, total 46, clicando, eu tenho as informações, então, do tipo da atividade, do profissional responsável, a atividade em si, profissional, tipo ambos aqui, para pessoa, profissional e família, e o tipo da atividade, né? Profissional, família, pessoas em que participou e a unidade, né? E o grupo de famílias é o nome da atividade em questão. Tá, atende. 2.5.86, permitir a visualização da soma total dos agendamentos realizados para a pessoa, além das informações detalhadas, contendo no mínimo data e hora, situação e profissional. Acima nós temos, então, o botão referenciado a agendamentos. 86 agendamentos ao total. Clicando sobre ele, nós temos a delimitação, então, da pessoa, identificador, profissional, agendador, data e horário, unidade para a qual ele foi agendado, a especialidade e a situação, se está pendente ou se já foi realizado, enfim, depende da agenda, se ela foi atendida ou não, né? Tá, atende. 2.5.87, permitir a visualização da soma total das recepções e atendimentos realizados para a pessoa, além das informações detalhadas, contendo no mínimo data e hora da recepção, unidade, motivo da recepção e profissional responsável. Nós temos a tag da recepção, 99, clicando, nós temos as informações, data e horário, profissional responsável, unidade, a estratégia, o motivo utilizado e o detalhamento da recepção em questão. Ok, atende. 2.5.88, permitir a visualização sintetizada do total de atendimentos sociais registrados para a pessoa, além de visualizar as informações detalhadas, como data e hora do atendimento, unidade, profissional responsável, motivo do atendimento, estratégia e parecer técnico do profissional. A gente visualizou a parte de atendimento na questão do sigilo, segue o mesmo padrão, clica sobre o botão do atendimento e ele traz todas as informações, data e horário do registro, ou caso tenha sido retroativo, profissional responsável, unidade, estratégia, motivo, detalhamento para a parte do parecer técnico do profissional em questão e, claro, respeita a questão do sigilo que a gente visualizou antes, né? Ok, atende. 2.5.89, permitir a visualização do acompanhamento mensal do registro de pagamento do Bolsa Família. No próprio histórico, quando nós temos a visualização da família,
ele já traz aqui a folha de pagamento do Bolsa Família quando importada. Então, ele já traz, caso tenha pagamento ou não, né? E também tem a parte de visualização da folha diretamente em atendimento. Aqui nós temos a folha de pagamento do Bolsa Família, selecionando a família em questão e visualizando as informações do Bolsa Família, né? Daí aqui ele traz o detalhamento completo, ok? Ok. 2.5.90, permitir a visualização sintetizada do total dos benefícios sociais concedidos para a pessoa, além de visualizar as informações detalhadas, como tipo do benefício, data e hora da entrega, quantidade entregue e profissional responsável. Nós atendemos esse item novamente aqui no histórico, clicando no campo de benefícios em questão, no caso, 165 benefícios, cliquei. Aqui eu tenho a visualização do benefício, a situação, entregue, identificação, data e hora do atendimento, profissional responsável, quantidade requisitada e quantidade autorizada, valor, profissional autorizador, data de previsão do profissional autorizador, profissional que entregou, data e hora de entrega e detalhamento do atendimento, né? Ok. 2.5.91, permitir a visualização das informações registradas sobre violências e violações dos direitos da pessoa, incluindo detalhes como data e hora do registro, tipo da violência e o estágio da ocorrência. Também temos um botão referenciado à violência e violação de direito, aqui, 37. Clicando, nós temos a visualização completa. Então, a identificação, data e hora, data da ocorrência, estágio, indício cancelado, confirmado, o tipo da violência, o profissional e a unidade que foi lançado, e se foi ou não reinserido. Nesse caso, também tem os conteúdos sensíveis que eu posso visualizar, caso tenha alguma observação ou caso tenha conteúdo sensível geral, né? Ok. 2.5.91, permitir a visualização das informações registradas sobre violência e violação de direito da pessoa, incluindo detalhes como... Acho que esse eu acabei de ler, né? É o 2.5.92, se não estou enganado. Isso. Permitir a busca avançada por uma unidade de assistência social específica para localizar um atendimento da pessoa ou família selecionada. Aqui no nosso histórico, na parte superior dele, nós temos a pesquisa avançada para atender ao item. Clicando, nós temos como filtrar somente de uma unidade. Então, vejam só, Secretaria de Assistência Social. Pesquisei, ele vai trazer as informações do prontuário, porém, vejam que eu só tenho 138 atendimentos sociais, e não os 300 e poucos de antes, porque é só da unidade de referência 1 que eu selecionei agora. Caso eu faça o contrário, pesquisa avançada, eu tire a unidade, pesquisei, volto aqui na tag de atendimentos, ele vem para 382. Certo? Ok. 2.5.93, permitir a busca avançada por datas específicas para localizar um atendimento da pessoa ou família selecionada. Novamente, na parte de pesquisa avançada, nós temos o período. Então, do dia 1º até hoje, quantos atendimentos essa pessoa ou família tiveram? Vem aqui, um atendimento, ou duas exceções, ou um encaminhamento, por conta do filtro por período, né? Ok. 2.6, agendamento de atendimentos. 2.6.1, permitir o registro de agendamento de atendimentos em horários pré-definidos. A rotina de agendamento deve conter no mínimo data, hora, pessoa ou família, podendo ser realizado apenas para uma unidade, para especialidade ou ainda para profissional em específico. Nós temos a parte de menu de agendamento, onde nós criamos os horários de agendamento, delimitando esses horários para unidade, equipe, especialidade, estratégia ou profissional. Para a utilização desses horários, nós criamos um agendamento, vou incluir ele aqui. Eu defino o agendamento para pessoa ou para família, que eu vou fazer para pessoa, para a Adriela. Unidade de assistência social que eu desejo lançar. Qual é a especialidade? Assistente social, por exemplo. Qual é o profissional? IDS Software. Data, se ele tem disponibilidade e horário. Ou, caso não seja, pode ser ali para psicólogo, profissional, José Demonstração, data e horário pré-definidos. Aqui eu não tenho nada para a unidade 13 em questão. Mas se eu trocar para a unidade 1, profissional IDS, eu tenho as datas disponíveis. Dia 19, horário às
10h24 até as 10h39, certo? Certo. 2.6.2, permitir a configuração de horários de agendamento para atendimentos parametrizando por especialidade e ou profissional, que é a tela de horários que eu expliquei anteriormente, onde nós podemos cadastrar o horário com uma descrição, a unidade em questão, unidade 1, por exemplo, especialidade, só assistente social, data inicial e data final, então vai começar hoje, dia 14/11, até dia 29/11, e eu posso realizar a disponibilização para todos os profissionais ou somente para profissionais a meu critério, por exemplo, o IDS Software, adicionando o horário inicial, 8 da manhã até as 10h30 da manhã, com 5 atendimentos de 30 minutos cada, somente para sexta-feira, por exemplo. Gravei, tenho como vincular datas excluídas para feriados ou carregar feriados, salvei, ele cria o meu horário em específico. Aqui eu não posso porque tem conflito do mesmo profissional ou especialidade dentro do período, ele já me notifica para não duplicar o horário, tá? Atende. 2.6.3, permitir a exclusão das datas e horários específicos nos quais o profissional não estará disponível para atendimento. Na mesma tela que nós vimos, nós temos como colocar as datas excluídas. Ou data e horário, dia 21, o dia todo, por exemplo, eu adiciono. Ou eu posso carregar feriados também. Ele já traz todos os dias de feriado pré-cadastrados para lançamento, onde essa agenda não vai ficar disponível em questão. Ok. Certo? Uma dúvida só, Fernando. Essas datas que você colocou ali que está pré-definida, quando a gente pré-define, igual você tinha informado no item anterior, de algum evento municipal, algo do tipo, ele entraria ali também? Sim, ele entra aqui também. A questão do feriado que nós vimos na parte superior ali do edital, né? Quando eu venho aqui no feriado, ele pode ser data oscilante ou ele pode ser data fixa. Ele vai fazer a carga também, claro, dependendo do tipo para importação, né? Aí fica a critério se para importar ou não, porque a minha agenda ela não chegou até o dia 15 de novembro, por exemplo, ela passou 15 de novembro, na hora que eu fui fazer o agendamento, ele já colocou 15 de novembro ali para mim, né? No caso aqui, carreguei feriados, eu só não coloquei o período, desculpe, do dia 14 até o dia 29 novamente, para a unidade número 1, certo? Vou adicionar aqui o horário, 10, só para fazer a visualização novamente. E aqui eu vou carregar feriados, ele já traz do dia 15, referenciando o horário inicial e final, é porque é o dia todo, né? Dia 15, dia 18, do 11 é tudo feriado. Perfeito, atende. Show. 2.6.4, se não me engano, permitir a definição dos horários de atendimento para cada agendamento por dia da semana, sendo possível definir quantidade ou tempo de atendimento para cada dia da semana, também deve ser possível replicar a configuração de um dia da semana para outro. Nós temos, então, a parte dos horários, onde eu adiciono e defino, por exemplo, das 13 horas às 13h50, eu quero um atendimento, ou eu quero a cada 5 minutos, ele já calcula a quantidade, e eu posso replicar de segunda, terça, quarta, os dias da semana que eu selecionar, ele vai criando os agendamentos, os horários delimitados, né? Atende. 2.6.5, permitir definir uma data de início para cada cadastro de horário de agendamento, obrigatoriamente, enquanto a data final do agendamento deve ser opcional. No caso aqui, nós, para atendermos o item, a data inicial já está com um asterisco vermelho, que ela é obrigatória, e eu posso salvar a data final sem nada, sem problema algum. Ele não vai interferir, ele vai deixar o agendamento aberto sem uma data final pré-determinada. Atende. Que seja lançado uma data final para fechar essa agenda, né? 2.6.6, permitir a definição dos horários de agendamento para atendimento, sendo possível selecionar os dias da semana que farão parte da agenda e o horário inicial e final do atendimento, que é a parte de horários que nós já visualizamos, né? Então, das 9 horas da manhã até as 10h30, quantidade 5 atendimentos, ele já delimita o tempo, e ele já permite a seleção do dia da semana em questão. Gravou, aqui eu não posso adicionar horários que coincidem, né? Mas tudo bem.
é das 18h30 até as 20h30. Gravou, ele já permite o lançamento, Atende. certo? 2.6.7, permitir o agendamento de atendimento para uma equipe de profissionais em horários pré-definidos, conforme necessidade, com notificação automática da pendência do agendamento para todos os membros da equipe. Como eu comentei, na parte de horários, eu posso fazer o cadastramento de um horário para uma equipe de atendimento em específico. Essa equipe, até foi solicitação anterior, o cadastramento da mesma. Eu seleciono a equipe. No momento em que eu entro na parte de agendamentos, eu adiciono e eu posso fazer o agendamento de uma pessoa, por exemplo, a Adriela, para uma equipe. Então, eu localizo aqui a unidade, seleciono o agendamento por equipe, seleciono a seleção da equipe. Eu não tenho nenhuma para a unidade 1, mas eu posso ter para a unidade 3. Não tem. E faço o agendamento para essa equipe em questão, né? E ele vai disponibilizar o horário para todos referenciados à equipe de atendimento, conforme o cadastramento anterior que eu fiz, né? Para a unidade 3, para todos esses profissionais, por exemplo. Ele não, isso ele não mostrou, né? Só habilitar de volta aqui. Criar um horário aqui rapidinho, para a unidade PS equipe. Unidade 3 mesmo, a equipe vai ser a equipe de atendimento número 1, data inicial vai ser hoje, 14/11/2024, não vai ter data final. Profissionais, eu posso selecionar todos ou não, todos da equipe em questão, né? Horário vai ser das 20 horas até as 21 horas, com 2 quantidades, quinta-feira. Gravou, salvei. Na hora que eu faço o agendamento, seleciono a pessoa, Adriela, se não me engano, eu criei para a unidade 1 ou para 3, eu não lembro de cabeça. Foi para 3. Ótimo, eu tenho aqui a equipe atendimento, onde eu lanço a data de hoje, por exemplo, um horário para as 20 às 29, 20 até as 20h29, no caso, salvo, ele faz o agendamento e automaticamente na tela de início eu já tenho os agendamentos disponíveis das 8 horas da noite para a Adriela, que eu acabei de criar, para a equipe em específico. Atende. 2.6.8, permitir o registro do cancelamento de um agendamento informando o motivo do cancelamento. Nesse mesmo aviso, posso cancelar e informar o motivo do cancelamento. Cancelado pela pessoa, remarcou, a nomenclatura é aberta, né, como a gente viu anteriormente. Sim, ele cancela o agendamento e sai da tela, né? Ok. 2.6.9, permitir a visualização da agenda de toda a unidade em uma única tela, com a possibilidade de filtrar agendamentos por unidade especializada ou profissional específico. Nós temos na tela de agendamentos a pesquisa por unidade. Então, eu posso colocar a unidade 3, por exemplo, e carregar tudo, para ele trazer todo mundo que está aguardando os feriados em questão, ou fazer uma pesquisa por especialidade, estratégia, profissional, ao meu critério, né? Ele vai carregar e vai trazer as informações. Dia 18, feriado. Dia 19, 20, não tem ninguém pendente nesses dias, né? Ok? Entramos no item 2.7, mapa para análise de dados socioassistenciais. Item 2.7.1, deve apresentar em formato de mapa georreferenciamento a localização dos equipamentos privados e públicos da rede socioassistencial. A IDS disponibiliza a parte de mapa de informações socioassistenciais que permite o filtro pela unidade. Nesse caso aqui, vou pegar um mapa detalhado, eu tenho como selecionar as unidades que eu desejo filtrar. Vou carregar aqui, só colocar um período de atendimento. 2020, senão fica muito grande. Até hoje, 14/11/2024. Vou carregar. Está em Limeira por conta da minha base teste. Só vou puxar para Pato Branco aqui de volta só um instantinho. Teve um lançamento lá em Limeira, uma beleza, a base teste da gente ajuda, né? E ele já traz todos os pontos referenciados no mapa detalhado,
ou mapa de calor conforme filtro, né? Atende. Ou 2.7.2, permitir a delimitação da área de abrangência dos equipamentos. Como a gente visualizou, nós temos como fazer no mapa detalhado a seleção das unidades, e essas unidades elas podem ter um mapa de abrangência. Você pode desenhar um mapa dentro do cadastro da unidade e ele fica apresentado aqui, né? Claro, aqui eu selecionei todas, mas seleciona uma unidade em específico ali, um pouquinho mais bonito, certo? Ou 2.7.3, permitir a apresentação da distribuição geográfica das pessoas, bem como a localização das unidades da rede socioassistencial. Como eu mostrei, quando o mapa é utilizado detalhado, nós temos como fazer o filtro com o carregamento, onde ele vai apresentar o ponto onde essas pessoas moram ou onde a unidade ela é referida. Ok? Ok. 2.7.4, permitir a visualização da estrutura de mapa de calor heatmap, que tem como objetivo demonstrar a intensidade de determinadas ocorrências utilizando cores e dimensões em relação aos filtros aplicados. Quanto mais intensa for a cor exibida, maior será a intensidade da situação específica dentro daquela área no mapa. É o mapa de calor que nós acabamos de visualizar para atendimento ao item em questão. Ok. Ele vai deixando vermelho, né? 2.7.5, permitir a visualização das vulnerabilidades das famílias pelo mapa de calor e ainda pelo mapa detalhado. Para atender ao item, nós disponibilizamos a parte de vulnerabilidades, relacionado à parte de situações de atendimento e abordagem, a parte de especificidades sociais, étnicas e culturais, nacionalidade, escolaridade, deficiências. Então, conforme cada um dos filtros, juntamente com a solicitação de atendimento, tipo de acolhimento, serviços, benefícios, medidas, tudo isso cria a parte da vulnerabilidade da família ou da pessoa. Só trocar para a família também aqui. Nós temos o índice de vulnerabilidade familiar também, que pode ser filtrado. Ele vai apresentar as informações aqui para a gente, com a carga específica e onde a família mora, né? Ok. Próximo, 2.7.6, permitir a visualização de mapa detalhado, visando a obtenção de dados das áreas com maior incidência de pessoas ou famílias de acordo com os filtros aplicados. É o mesmo mapa detalhado que nós visualizamos pelo período, onde nós trazemos as informações dos pontos onde as pessoas moram, né? Ok. Próximo, permitir alternar a visualização do mapa de calor entre pessoas e famílias do município. Aqui nós temos, então, no mapa de calor, a parte de pessoa ou família, como nós visualizamos anteriormente, e a parte da carga, onde ele apresenta as informações em questão. Ok. 2.7.8, disponibilizar no mínimo os seguintes filtros para visualização do mapa de calor. São vários filtros, então eu vou fazer por sequência, tá? O número A é sacanagem, né? A letra A, sexo, nós temos aqui. A parte de idade, nós temos o filtro aqui, então é só ir arrastando a barrinha, você vai filtrando a idade. Nacionalidade está abaixo. O próximo é escolaridade, também está abaixo. Deficiências, especificidades sociais, né, étnicas e culturais, para atender a especificidades sociais. Atendimentos sociais, nós temos o filtro por período, que você pode selecionar. Programas sociais, nós temos os serviços, projetos ou programas sociais, também dá para filtrar o valor de início, né? Benefícios sociais, nós temos o filtro pelos benefícios aqui embaixo, dá para selecionar qual o benefício e ver onde as pessoas que pegaram moram, caso não tenha filtro, ele vai mostrando ou vai apresentando. Medidas socioeducativas, nós também temos aqui o filtro, dá para selecionar, geralmente essas duas primeiras, mas todas elas aqui para filtro. Violências ou violações de direito também, na parte de pessoas ou famílias, o tipo da violência ou violação de direito, carregou, ele vai trazendo o filtro e vai trazendo um mapa de calor ou um mapa detalhado, conforme a necessidade, né? Ok. 2.7.9, permitir a visualização no formato satélite. A API do Google fornece isso para a gente, então nós temos como visualizar em formato satélite e saber onde estão acontecendo as informações. Ou
satélite para calor ou detalhado, né? 2.7.10, permitir a visualização do uso de vistas panorâmicas de 360 na horizontal e 290 na vertical, possibilitando a visualização da região ao nível do chão ou solo. A IDS disponibiliza a integração com o mapa do Google, e esse mapa do Google ele permite a visualização também via Street View. Então, nesse caso, nós atendemos o item, só aguardar fazer a carga, tirar esse benefício, senão não vai carregar ninguém, só um instantinho. Nós conseguimos atender o item em questão com o Street View disponibilizado. Eu puxo esse bonequinho do Street View no local onde eu desejo visualizar, e ele apresenta no nível do solo a informação para a gente. Aqui é a IDS, nós temos em nível do solo o ícone referenciado, né? Ok. Permitir a exportação dos dados da pesquisa no mínimo formato CSV. Abaixo nós temos a exportação em CSV, claro, ela precisa da exportação aqui fora do ícone de Street View, né? Mas exportamos o arquivo, ele faz o download do mesmo para a gente, né? Certo? Ele, no caso, assim, ele só vai em importação CSV? A gente só tinha solicitado CSV? CSV, acho que deu como pontuável. Deu pontuável, né? Fica como pontuável. Ah, não. Fechou então, Fernando. Obrigado. E o último, 2.7.12, permitir a visualização do mapa em tela cheia. O próprio Google dá isso para a gente. Dá um clique no mapa, ele habilita na tela cheia direta, né? Ok? Ok. 2.8, importações. 2.8.1, deve realizar a importação dos dados registrados no CadÚnico com a capacidade de monitorar o progresso de todo o processo de importação. Como nós visualizamos pela manhã, nós temos a importação do CadÚnico para atender ao item em questão, e quando o arquivo do CadÚnico é colocado, ele vai dando uma barra com a porcentagem de importação. Aqui nós temos a importação em 100%, trazendo os importados e não importados. Certo? Ok. 2.8.2, deve apresentar a verificação ou resultado da importação do CadÚnico na própria tela de importação, disponibilizando filtros de dados com o código da família no CadÚnico, nome, CPF ou NIS do responsável familiar. A tela deve detalhar se a família foi ou não importada, o motivo e, em caso de sucesso, fornecer o link para o cadastro da família no sistema, além de permitir a separação dos registros importados dos não importados. Então, são muitos itens, né? Nós temos os não importados e os importados em separado. Quando não importado, nós mostramos qual é a família, ele já dá o link, no caso da família, e o motivo da não importação, se a família já foi atualizada, ou se a família não tem integrantes no sistema, não foi importada. Ver integrantes, caso ela tenha, dá para fazer a visualização aqui na tela, ou o representante legal, tem como visualizar o representante caso haja. Quando importado, nós temos o link com a família também, como a gente visualizou antes, e também temos o integrante, os integrantes e o representante legal da família para visualização. E se foi importado ou não foi importado, ele já apresenta direto em tela, ou todos ele mostra que foi importado e não importado, tudo na mesma tela para visualização, principalmente com os motivos de não importação quando há, né? Ok. 2.8.3, deve realizar a importação dos dados do SICOM, Sistema de Gestão de Condicionalidades, do MDS, integrando essas informações ao sistema para exibição. Nós temos, como comentado anteriormente, a importação dos descumprimentos das condicionalidades do Bolsa Família, que é o arquivo que vem oriundo do SICOM, onde nós temos também os importados, os pendentes ou os não importados, trazendo os efeitos, as informações e, quando não importado, ele também traz o motivo. A família não está ativa no sistema, verifique, tente novamente e assim por diante. Ok. 2.8.4 deve realizar a importação periódica dos registros da folha de pagamento do Bolsa Família, atualizando os dados já existentes na base de dados. Temos a parte de importação da pagamento da folha do Bolsa Família, com as informações também, todas importadas, pendentes ou não importadas, e os motivos, né?
Ok. 2.8.5, permitir a visualização dos detalhes do recebimento do Bolsa Família, exibindo pelo menos o critério de elegibilidade, o valor recebido, a situação do pagamento e os integrantes correspondentes ao critério. Como a gente está vendo em tela, ele já mostra dependente e o benefício variável e o valor. Para aquele 2020, daí o valor é R$ 41. Isso foi atualizado, mas ele já traz as informações tudo em tela, ou mesmo no menu, no módulo de atendimento, nós temos a parte da folha de pagamento, onde selecionamos também a família, a pessoa ou a família, e ele traz aqui as informações da folha importadas e todos os dados atualizados, né? Ok. 2.8.6, permitir a verificação do resultado da importação da folha de pagamento do Bolsa Família, separando os registros importados dos não importados, e possibilitar a visualização do motivo de não importação de cada registro, que é o que a gente acabou de visualizar, né, pessoal? Aqui já traz importado e não importado, e caso seja não importado, ele traz a mensagem, família não localizada responsável, ou o que aconteceu para não importação desse item em questão. Ok. 2.8.7 deve disponibilizar uma tela de consulta para cidadãos em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, com dados importados do SICOM, Sistema de Condicionalidades do MDS. Como nós temos a parte de importação dos descumprimentos, nós também temos a tela de digitação manual ou pesquisa das informações dos descumprimentos. Então, se foi importado, vem para cá e você pode visualizar o que houve nessa importação e também o código do descumprimento que vem lá oriundo do SICOM e das informações em geral, certo? Ok. 2.8.8, deve realizar a importação periódica da listagem dos beneficiários do BPC, benefício da prestação continuada, com a capacidade de monitorar o progresso de todo o processo de importação. Da mesma maneira que nós temos a importação dos outros itens, nós temos do BPC para atender o item em questão, onde ele apresenta todas as informações oriundas e, caso não importado, ele mostra o motivo, né, a mensagem. Está a situação inativa, mas tem a informação do BPC aqui, né? Ok. 2.8.9, permitir a verificação do resultado da importação do BPC, separando os registros importados e não importados, detalhando a visualização do programa, o número do benefício, seu tipo e a situação do vínculo da pessoa em relação ao programa, que é o que a gente está visualizando aqui também, né? Ok. 2.8.10, deve realizar a importação dos dados registrados no SECAD com a capacidade de monitorar o progresso de todo o processo de importação. Nós temos aqui a importação do SECAD com a visualização, com o lançamento do arquivo para importação do mesmo aqui, né? Vou pegar aqui. A importação do SECAD, ele não tem nenhuma nessas bases porque o arquivo não foi disponibilizado para teste pelos municípios, certo? Ok. E permitir a verificação do resultado de importação do SECAD na própria tela de importação, separando os registros importados e não importados, detalhando o motivo, incluindo o vínculo com o cadastro família no sistema, em caso de sucesso, dispor do recurso para filtrar informações pelos campos código da família no SECAD, nome, CPF, ou NIS responsável. Aqui nós temos todos os indicadores, a inclusão, a porcentagem, finalização, data e ordem de inserção, e nas pesquisas nós temos as situações, se houve ou não inclusão, a finalização, e também os dados do SECAD, com a situação, data e ordem de inserção, o apelido social, caso haja, tudo isso para filtragem e visualização, conforme é necessário no item, né? Ok. Próximo item, 2.9, formulários mensais de atendimento, RMA, 2.9.1, permitir a geração automática do formulário mensal de atendimento do CRAS com base nos registros de atendimentos e acompanhamentos PAIF, Serviço de Proteção de Atenção Integral à Família e atendimentos individualizados e coletivos. Nós possuímos a parte de registro mensal de atendimento com formulário de atendimento CRAS, que ao efetuar o lançamento, ele importa todos os dados do sistema para acompanhamento PAIF, que é o que ele solicita em específico, atendimento individualizado, que nós entendemos que é o C1, total de atendimento particularizado realizado, e também a parte do D, do volume de atendimento de família participando, ou pessoa participando de atividades coletivas, né? Tudo isso gera direto em tela, e posterior nós podemos clicar na impressora e visualizar o arquivo do RMA em questão.
Ok. certo? 2.9.2, possibilitar a emissão dos relatórios de atendimento mensal do CRAS no formato XML, que agora o serviço do Ministério permite importar. Nós geramos o XML para atender o item digital e facilitar o dia a dia. Gera o XML e dá para fazer a importação do mesmo direto lá no arquivo, né? No sistema do Ministério. Ok. 2.9.3, deve dispor de ajuda para cada um dos campos do formulário mensal de atendimento do CRAS, orientando o profissional sobre a origem das informações contabilizadas. A nossa solução ela atende ao item com esses Is de informação em cada um dos itens. A 1 tem a informação e ele traz referenciado o que ele precisa para contabilizar nesse item. A 2 a mesma coisa e assim por diante. Em cada um dos itens, tanto RMA CRAS quanto RMA CREAS ou Centropop, ele vai apresentando. E caso tenha família, nesse caso, família em acompanhamento pai vinculada, ele dá a listagem das famílias com o hiperlink para o prontuário, para o histórico dessa família, né? Ok. 2.9.4, permitir a geração do formulário mensal de atendimento do CREAS com base nos registros de atendimentos acompanhamento PAEF, vítima de violência e violação de violações, pessoas em situação de rua e medidas socioeducativas. Temos o formulário do CREAS, como eu citei anteriormente. Ele traz todas as informações para a PAEF, para a parte referenciada a violência e violações de direito, então criança, adolescente com vítima de violência intrafamiliar, físico-psicológica, abuso sexual, exploração sexual, enfim. E também a parte de situação de rua, que é a questão do, só baixar aqui a parte de violência, tráfico de seres humanos também, orientação sexual, pessoas em situação de rua. Ele já traz tudo conforme os blocos do próprio formulário do RMA, né? Ok. 2.9.5, emissão do relatório mensal do CREAS no formato XML. Temos também. Clicou, ele faz o download no arquivo no formato XML em questão. 2.9.6, deve dispor de ajuda para cada um dos campos do formulário de atendimento mensal do CREAS, orientando o profissional sobre a origem das informações contabilizadas. É o izinho que eu comentei anteriormente, que ele também traz a parte de detalhamento de ajuda ao profissional para contabilização. Então, nós atendemos o item dessa maneira. Ok. Certo? 2.9.7, permitir a geração automática do formulário mensal de atendimento do Centro POP, com base nos registros de serviços especializados para pessoas em situação de rua. Temos o formulário do Centro POP também, trazendo todas as informações referenciadas ao formulário em questão, com os izinhos para ajuda e também com a visualização das informações, contabilizando cada um dos formulários, né? Ok. 2.9.8, deve dispor de ajuda para cada um dos campos do formulário mensal de atendimento Centro POP, orientando o profissional sobre a origem da informação contabilizada. Que é o izinho aqui, né? Ok. 2.9.9, permitir a aplicação de filtros por unidade de assistência social mês e ano. Nós trabalhamos com esses filtros para todos os formulários, Centro POP, CRAS e CREAS, selecionando a unidade, o mês e o ano para gerar isso referenciado, né? Então, já o atendimento dessa funcionalidade é intrínseca aos 3 formulários que nós acabamos de ver. Então, nós atendemos ao item solicitado, tá? Ok. 2.9.10, permitir a configuração para realizar lançamento e ajustes manuais das quantidades geradas automaticamente pelo sistema nos formulários CRAS, CREAS e POP. A nossa solução atende ao que foi solicitado da seguinte maneira, pessoal. Sempre que tu entra no formulário, ele traz um item bloqueado com os dados carregados do sistema e também um item onde você pode digitar a quantidade caso você queira fazer uma alteração, certo? Então, aqui é o que é referenciado e aqui é a alteração do profissional. Quando grava, nós temos como visualizar o documento e ele sai o número, só aumentar um pouquinho o zoom, o número que foi digitado no campo manual, digamos assim, né? Mas ele referencia o campo automático, que é o valor que foi apresentado aqui, o 141, certo? Certo. Só uma dúvida, nessa parte ele chega a gerar
Mostrar quem que fez a alteração, algo do tipo, ou não? Nós temos na auditoria isso. Aí, no caso aqui, eu entro na auditoria, veja que eu tenho as informações referenciadas, ó, às 13h55, que foi o horário que eu fiz, eu tenho a alteração e ele mostra o que eu alterei. Esse foi o profissional que alterou a estratégia e alterou o formulário CRAS com o item de 152 para 560, né? Fechou. Obrigado. Nada, que é isso. Certo? Podemos passar para o item 2.10? Ok, pode passar. 2.10. Aplicativo móvel para uso em visitas domiciliares por profissionais da assistência social. 2.10.1. Deve disponibilizar um aplicativo móvel para profissionais da assistência social, permitindo o registro de informações relacionadas aos atendimentos realizados em domicílio. A IDS dispõe de um aplicativo, nós já vimos ele pela manhã em alguns itens específicos também, onde eu vou apresentá-lo pelo meu tablet aqui na tela, né? Então, só vou fazer o acesso. Acessei aqui. Esse é o aplicativo disponibilizado. Ele já dá a validação da atualização, conforme o item lá de cima pedia, né? Ele já traz todas as informações para uso em planejamentos, visitas, enfim. Pode fazer o atendimento da pessoa para quesito visita domiciliar, certo? Estratégia visita domiciliar. Ok? Ok. O aplicativo está disponível, não se lembra se tem tópico nesse, mas ele está disponível em qual plataforma para download? Nós disponibilizamos o instalador para Android. A IDS disponibiliza o arquivo para instalação desse aplicativo nos tablets que vocês desejarem. Mas a gente consegue encontrar ele online ou via, sei lá, Play Store, algo assim? Se é necessário, nós podemos disponibilizá-lo em Play Store. Hoje nós não disponibilizamos, mas é só fazer um ajuste e disponibilizar tranquilamente. Hoje é baixado e atualizado daí nos tablets. Isso mesmo. Mas fica a critério de vocês, tá? O edital, ele não propõe, ele não referencia a isso de liberar na Play Store, por exemplo. Então, nós não liberamos ainda. Caso precise, a gente pode avaliar. Não tem necessidade, não. Que é bom que não tem mais um maior, né? É bom que somente vocês vão poder usar o aplicativo de vocês. Outras pessoas de fora não vão tentar ficar instalando e acessando de forma forçada, digamos assim, né? Não, ok. O item 2.10.2 permitir no sistema de gestão da assistência social a realização do planejamento de visitas domiciliares por unidade por profissional. O planejamento pode ser realizado para uma pessoa ou para toda a família. Então, aqui eu estou no aplicativo com o meu planejamento, onde eu já efetuei a importação. Esse planejamento, conforme o detrimento de atendimento do edital, nós temos na parte de atendimento o planejamento de visitas domiciliares, onde eu posso selecionar aqui a unidade, por exemplo, foi para a unidade 2 que eu criei. Carreguei. Não, foi para a unidade 1, então. Carreguei. Só selecionar a unidade em questão que eu fiz a inclusão aqui rapidinho. Foi nessa outra base, perdão. Planejamento, unidade. Carregou, ele já traz o meu planejamento. Nesse caso, o profissional ele pode fazer o lançamento do planejamento, incluindo, definindo data e horário em que ele vai efetuar essa visita, está planejando fazer, qual é o profissional, então, unidade e profissional, e o atendimento de pessoa ou de família, a critério, tá? Ok. Posterior, ele sincroniza e vem para cá para atendimento. Item 2.10.3, permitir a definição de data e do horário para os planejamentos de visitas domiciliares, além de atualizar as informações de contato da pessoa ou família a ser atendida. É a tela que nós acabamos de visualizar com data e horário aqui no cantinho. E também temos a parte de inclusão de números de telefone para a família. Se eu selecioná-la aqui, ele já vem os números de telefone padrões, mas eu posso incluir mais. Pessoal, ele está aqui, celular, adicionei. Ele vem o celular novo adicionado aqui embaixo, certo? Ok.
2.10.4, o aplicativo deverá permitir a atualização do cadastro da pessoa com, no mínimo, os dados pessoais básicos de identificação, especificidades sociais, étnicas e culturais, endereço, contatos, documentos, condições de saúde, informações gestacionais, escolaridade, trabalho, remuneração, serviços, projetos ou programas sociais e composição familiar. O nosso aplicativo, pessoal, ele atende essa funcionalidade da seguinte maneira. Quando é pessoa, nós temos a atualização cadastral da pessoa que pode ser feita aqui em atualização cadastral, com todos os campos referenciados, tá? Avanço, eu tenho mais uma tela, certidão de documentos, enfim, carteira de trabalho. Vou passando aqui, né, escolaridade, trabalho e remuneração, valores recebidos, e avanço mais uma, eu tenho a composição familiar, serviço, projeto, programa social que eu posso adicionar, e a situação cadastral, ou mesmo, só vou sair aqui rapidinho, eu tenho como fazer a atualização cadastral familiar. Aí ele vem para a composição familiar, demandas, enfim, ou necessidades da família, todos os componentes da família, endereço que eu posso editar também, avanço, eu faço as condições habitacionais, despesas mensais, toda a parte de convivência familiar ou comunitária, quantidade de pessoas internadas, enfim, todos os processos conforme necessidade para atualização cadastral no app, certo? Ok. 2.10.5, o aplicativo deverá permitir a atualização do cadastro da família com, no mínimo, os dados básicos de composição familiar, endereços, contatos, condições habitacionais, despesas mensais, convivência familiar e comunitária e serviços, projetos ou programas sociais, que é o que nós acabamos de visualizar na atualização de família, né? Ok. 2.10.6, permitir o download das informações das pessoas ou famílias com visitas planejadas para o profissional autenticado no aplicativo, incluindo seus dados cadastrais e o histórico mais recente de atendimentos. Como nós visualizamos aqui anteriormente, eu cliquei na opção de planejamento, que é referenciado diretamente ao planejamento disponibilizado aqui na tela do sistema. Vou carregar, eu tenho esses dois planejamentos. Automaticamente, após a sincronização, eles vêm para cá, tanto para a família quanto para a pessoa, e eu também tenho acesso ao histórico, conforme solicitado no item dos atendimentos mais recentes, né? Então, por exemplo, atendimentos sociais, eu trago todos os históricos, todas as informações referentes ao atendimento. Certo? Ok. 2.10.7, a partir do download do planejamento, o aplicativo móvel deve trabalhar de forma independente a qualquer meio de comunicação com base de dados central e sem conexão ativa com a internet. O nosso aplicativo, pessoal, ele trabalha dessa maneira, ele permite a realização das visitas sem internet, porém, como a apresentação ela é remota, eu não consigo tirar a internet do meu aplicativo para apresentação, tá? No caso, após a sincronização, o app ele funciona totalmente alheio à conexão com a internet. Posterior, voltou à unidade e eu sincronizo os dados, ele sobe para o servidor. Mas, em quesito da apresentação online, essa amostragem, digamos assim, online é obrigatória. Eu não tenho como desconectar meu notebook aqui, senão cai a apresentação, tá, pessoal? Ok. Beleza. Próximo, 2.10.8, permitir através do sistema de gestão de assistência social a configuração dos conjuntos de campos do cadastro de pessoas que estarão disponíveis para uso com a opção de ocultar determinadas informações sobre a família no aplicativo. A nossa solução atende ao item conforme configuração, pessoal. Nós temos aqui a parte... Opa, cliquei no lugar errado. Nós temos aqui a parte de configurações do Social Home Care, onde eu tenho a habilitação do Social Home Care e a realização de sincronização automática, caso queira, e todos os campos que estarão disponíveis para pessoas, famílias, atendimento social. Então, se eu desmarcar um desses campos, efetuar a atualização do aplicativo, ele desabilita essa funcionalidade, essa opção para seleção lá no app. Ok? Ok. 2.10.9, permitir através do sistema de gestão de assistência social a configuração dos conjuntos de campos do cadastro de família que estarão disponíveis para uso com a opção de ocultar determinadas informações sobre família no aplicativo. É a mesma tela, só desmarcando as opções. Claro, opções obrigatórias
eu não posso desmarcar, tá, pessoal? Mas opções que eu posso desabilitar não são obrigatórias para contabilização, né? Ok. Certo? 2.10.10 permitir o registro de atendimento social por meio de estratégia de visita domiciliar, incluindo detalhes do atendimento, motivos, data e horário, marcação de sigilo por especialidade e unidade, e identificação dos demais profissionais participantes. Aqui no aplicativo, planejamento, vou fazer o atendimento do Matheus. Atende pessoa, eu automaticamente já trago as informações do profissional, da unidade, data e horário, demanda e estratégia. A estratégia já vem em visita. Eu tenho o detalhamento que eu posso fazer o lançamento. Motivo de atendimento, eu posso fazer a pesquisa e lançar um motivo. Certo? E sigilo, eu posso fazer o lançamento do sigilo por grupo de especialidade, ou mesmo, caso não seja por grupo, eu posso realizar o sigilo por especialidade em questão. Posso adicionar a especialidade que eu desejo, fazer a pesquisa de um aqui. Advogado, por exemplo, gravou. E eu também tenho sigilo por unidade, onde eu posso selecionar a unidade, Centro da Juventude, enfim, como é no sistema. Então, nós atendemos o item dessa maneira, ok? Ok. 2.10.11. O histórico de pessoas e famílias deverá apresentar, quando existente, informações sobre atendimento, serviços, projetos, programas sociais, benefícios individuais e coletivos, recepções de atendimento, encaminhamento, agendamento, atividades coletivas, descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, medida socioeducativa, ocorrências de violência e violação de direitos, acolhimentos, caracterização de serviços especializados, procedimentos realizados e solicitações de atendimento ou abordagem social. Grande item, meu Deus do céu. Quando a gente entra aqui, clica no botão histórico, nós temos a disponibilização de todos os itens que vocês solicitaram no edital. Atendimento, serviço, projeto, programa social, benefício, coletivo ou não, recepção, encaminhamento, agendamento, atividades. Aí vai do histórico contabilizar o item ou não. Aqui eu tenho itens zerados, é porque eu não tenho histórico dentro do período importado, né? Certo? Ok. 2.10.12, o acesso ao aplicativo deverá ser autenticado por meio de login e senha, utilizando as mesmas credenciais do sistema de gestão da assistência social. Conforme eu apresentei anteriormente, pessoal, quando eu faço o acesso ao aplicativo, obrigatoriamente ele me pede login. Esse login e senha é o mesmo do sistema, então digitei o meu operador aqui, que é o mesmo operador que eu estou utilizando no sistema em questão, a minha senha, acessei, ele já traz o acesso ao aplicativo. E, claro, a atualização que é o item inicial, né? Ok. 2.10.13. Nos atendimentos, permitir o registro de informações relacionadas a benefícios sociais, incluindo pelo menos os dados do benefício, a quantidade e a previsão de autorização. Entrando aqui no atendimento do Matheus novamente, eu posso clicar no botão para incluir mais opções e selecionar benefícios. Aí aqui eu seleciono qual benefício eu quero, quantidade requisitada e data da previsão de autorização. E gravo aqui. Ele já vincula o benefício em questão ao meu atendimento, certo? Ok. 2.10.14. Nos atendimentos, permitir o registro de informações sobre violência, violações de direito, incluindo pelo menos os detalhes da ocorrência, estágio, data e observações. Também deve ser possível indicar se a violência e violação de direito está relacionada ao uso de substâncias psicoativas. Aqui nós temos violência e violação de direito, qual é o tipo da violência, se tem uso, associação com substâncias psicoativas ou não, estágio, a finalidade, informar a nova violência, no caso, qual é o vínculo do suposto autor, bem similar ao que é o sistema, no caso, né, para atendimento ao edital em questão, certo? Ok. 2.10.15. Nos atendimentos deve ser possível registrar informações relacionadas aos encaminhamentos, incluindo pelo menos o objetivo do encaminhamento, o órgão encaminhado e informações adicionais quando necessário. Aqui, maisinho, encaminhamento, nós temos os objetivos para seleção, a área do objetivo, órgão da unidade e informações adicionais, conforme o item pede.
Ok. 2.10.16, detalhamento dos serviços, projetos, programas sociais no histórico da pessoa e família deve exibir no mínimo as informações do programa, data de inclusão, situação e unidade. Nesse caso, só vou finalizar o atendimento aqui rapidinho. No histórico, nós temos as visualizações de serviços, projeto, programa social. Nesse caso, eu não tenho nenhum serviço, projeto, programa social no indivíduo. Eu não tenho nenhum na família também, mas ele já apresenta as informações, assim como no sistema. Certo, pessoal? Ok. 2.10.17, o detalhamento dos benefícios do histórico da pessoa e família deve exibir no mínimo as informações do tipo do benefício, profissional responsável, data, horário, unidade, situação, detalhamento. Aqui, conforme solicitado, unidade, detalhamento, profissional, situação, previsão de autorização não foi informada, data e horário da autorização e as quantidades requisitadas e autorizadas. Ok. 2.10.18, o detalhamento dos atendimentos no histórico de pessoa e família deve exibir, no mínimo, informações do profissional responsável, data, horário, unidade, motivo e detalhamento, que é o atendimentos sociais que nós temos hoje, com data e horário, data do registro, caso seja retroativo, profissional responsável, unidade, motivo, detalhamento e caso tenha sigilo também para visualização, né? Ok. 2.10.19 deve apresentar totalizadores para cada serviço utilizado pela pessoa ou família. Totalizadores, a nosso entendimento, para atender o edital, é esse númerozinho aqui. Então, tem 2 atendimentos, 2 benefícios, 2 recepções e assim por diante. Assim como no sistema, esses botõezinhos ficam disponíveis, né? Ok. 2.10.20 deve dispor de visualização do histórico de atendimento das pessoas e famílias carregadas para a base de dados do aplicativo, exibindo os registros mais recentes de atendimentos realizados. A nossa solução, pessoal, ela importa sempre os últimos 3 anos ou conforme a quantidade de dados para apresentação, justamente para não pesar no tablet. Então, tudo que vocês estão visualizando são dados referentes ao histórico de forma cronológica, e aqui eles são referentes aos últimos 10 lançamentos, tá? Que eu tenho aqui, no caso, eu só tenho 2 para essa pessoa. Caso eu tenha mais, ele vai apresentando, mas ele traz a informação no topo, né? Ok. 2.10.21, permitir a sincronização das informações coletadas nas visitas domiciliares com base nos de dados central, possibilitando que sejam incluídos ou atualizados os cadastros de pessoas, famílias e seus respectivos atendimentos registrados. Nesse caso, pessoal, só vou vir aqui no atendimento, vou realizar o atendimento da pessoa no caso, vim aqui na demanda, acompanhamento, detalhamento, teste, motivo, vou selecionar um motivo A, qualquer um, este mesmo, gravou, já vem o motivo aqui, se é sigiloso ou não marca, concluiu o atendimento, certo? Quando eu venho na parte de sincronização, ele já apresenta a possibilidade de enviar essa informação diretamente para o meu servidor. Então, aqui eu estou sincronizando, claro, com o tablet conectado na internet, e essa sincronização, posterior à finalização dela, apresenta todos os dados referenciados lá no sistema, tá? Aqui ele já mandou e ele está importando atualizações, né, caso haja novidades. Vou dar um instantinho, por gentileza. Ok, só enquanto ele está tendo ali uma dúvida que me gerou agora. Em relação a quando ele está offline, por exemplo, ele é limitado por uma quantia de atendimento ou uma quantia de memória utilizada? Ele é limitado a 10 atendimentos ou 3 anos, né? Ele pega os 10 atendimentos dentro de um período de tempo, já para não pegar muita informação, por exemplo, para pesar o tablet, né? Daí, no caso, Às vezes, quando atualiza, ele perdão? carregaria. Isso mesmo. Daí ele vem para cá, ó. 14/11 às 2h14, que foi a hora que eu atendi, ele já traz com o motivo e o detalhamento. Ok. E visita domiciliar, no caso, né? 2.10.22. Durante a sincronização com a base central, caso ocorram inconsistências, deve apresentar no próprio aplicativo os detalhes dessas inconsistências para que possam ser corrigidos pelo profissional. No aplicativo, nós temos a parte de pendências cadastrais. Caso haja alguma pendência, ele te avisa. Faltou
um dado obrigatório, faltou alguma informação que tu precisa atualizar, ele avisa, ó, tem pendência, tem que atualizar para sincronizar, né? Aqui eu não tenho nenhuma. Ok. 2.11, relatórios. Agora a gente entra nos relatórios padrões, 2.11.1. Entramos na parte do... Deixa eu só entrar aqui no sistema para atender os relatórios solicitados. 2.11.1.1. Permitir a visualização de relatórios pré-definidos, possibilitando que o usuário especifique o período para extração de dados. Cada um dos nossos relatórios, pessoal, disponibilizados, aqui nós temos os pré-definidos, nós temos como configurar se ele vai solicitar data ou se ele já vai trazer a data direta. Nesse caso aqui, relatório de atendimento social, se eu visualizar, eu posso ou não ser obrigado a fornecer um período de data. Veja só, aqui eu peço a data 1/1/2024 até hoje, 14/11/2024, visualizo, ele vai gerar o relatório. Claro, daí o relatório ele é personalizável a critério de vocês, né? Se não, um zoom aqui no relatório, ele já traz o período da data filtrada, ok? Ok. 2.11.1.2 deve emitir relatório de motivo de atendimento. Aqui, então, nós temos os relatórios de atendimento com motivos. Aqui, atendimento motivo, onde eu posso visualizar, claro, aqui são todos os relatórios testes, nós temos como criar relatórios a critério de vocês. Só vou visualizar este de baixo, de profissional. Ele atende um dos itens à frente também. Vou colocar o mesmo período filtrado aqui. Só aguardar um instantinho. Ele já vai trazer o profissional e qual foi o motivo do atendimento em questão. Ok. Ou mesmo eu posso trocar para um outro relatório. A gente tem como criar vários menus aqui. Então, visualizou, ele vai trazendo o relatório com as informações e casa-abrigo, tipo ambos, tipo atendimento, enfim, tudo a critério de vocês, ok? Ok. Paramos no 2.11.1.3, emitir relatório de profissionais. Nós temos os relatórios por profissionais, como eu mostrei anteriormente para vocês, e ele vai trazendo as informações conforme a apresentação, daí fica a critério de vocês. Aqui é o profissional IDS Software, só aumentar um pouquinho o zoom. Profissional Ágil, profissional Euares Ferreira Agostinho, profissional Karine e assim por diante. Ok. 2.1.4 deve emitir relatório de atendimentos por bairro, programa social e profissional. Nós temos aqui os atendimentos por programa social, onde eu tenho a preferência aqui, teste, que eu posso fazer a visualização. Vou colocar um valor aqui. Pesquisar, visualizar no caso. E ele traz o programa social, o profissional e o bairro também, né? O Morumbi, enfim. Aí depende, claro, das informações que contemplam no banco de dados, né? Certo? Ok. O item 5, no caso, deve emitir relatório dos benefícios com quantitativos. Nós temos a parte de atendimento benefícios aqui, que ele traz a parte de quantidades. No caso, só vou filtrar ele aqui para gerar para nós. Quantidade, 1/1/2024 até 14/11/2024. Eu posso filtrar um benefício específico ou não, depende do meu relatório, do meu cadastro. Ele vai trazer as informações. Teste de treinamento, esse daqui pegou esse benefício 1. Totalizadores deu 2 benefícios no período. Certo? Ok. Item 6, deve emitir relatório das atividades coletivas por período e profissional. Nós temos aqui um relatório para atendimento às atividades coletivas por profissional também. Então, só gerar um relatório rapidinho. Eu vou colocar 2023, senão o relatório não sai, só fica num dia estático. Uhum. E aqui eu posto os dados, né? Pessoa, agendamentos que teve, grupo da atividade e a quantidade, deu 17.
Esse relatório ficou bem feito. Vamos alterá-lo aqui rapidinho. E eu vou agrupar por profissional. Nome, pessoa profissional responsável. Inclui o agrupamento. Visualiza de novo. Aqui no dia 1/1/2023 até das 0 horas. É 14/11/2024 às 0 horas. Inclui filtro, substitui, visualiza de novo. Então, esses relatórios, eles são bem personalizáveis, né, pessoal? E desse software teve 22. Fernando, só uma relação em relação a essa parte, só uma dúvida que eu tenho agora. Teria como fazer como se fosse assim um bloqueio e a pessoa, quando criasse, gerasse como se fosse um modelo apenas? Sim, tem como, mas eu tenho acesso irrestrito porque eu consto como administrador. Certo. Aqui você tem esse relatório, você pode criar uma preferência e não dar autorização para a pessoa editar. Aí essa autorização de edição, ela consta aqui na parte de privilégios, de perfil de privilégio, onde eu coloco aqui recepção IDS, que é o perfil que eu estou utilizando, por exemplo, desde o início. Eu tenho a parte de relatórios, aí eu tenho os privilégios para visualização deles, e eu deixo só aquela preferência para ele, né? Aí aqui vem e traz só a preferência em questão para o profissional, né? Entendi. Levando em consideração que na configuração aqui eu tenho os campos para definição da nomenclatura e preferência ou detalhamento, né? Ok. Eu parei no 6, se eu não estou enganado, na atividade coletiva por profissional. 7. Isso deve emitir relatório de pessoas participantes de atividades coletivas. Nós temos um relatório de atividades coletivas por pessoa ou por família. Fica a critério de vocês, claro. O que ele pede é por família. Só vou fazer a visualização, então. 4, 0 horas até hoje. 0 horas. A quantidade também. Vamos visualizar. E ele vai trazendo a quantidade de pessoas que participaram para a atividade de violão nesse dia. No grupo de famílias, 2 pessoas. E lá embaixo ele vai ter o totalizador, provavelmente. 41 pessoas participaram dentro desse período. Ok. Certo? Item 8, relatório de ocorrências de violências ou violações de direito. Nós também temos um relatório para atendimento a esse item, que é relatório de violências e violações de direito. Também tem os cadastramentos, no caso, né? Só vou fazer o filtro aqui desde 2023 para gerar. Ele gera o relatório diretamente. Então, essa unidade teve 16 violência e violação de direito, esta teve 2. Quero saber qual é a violência e violação de direito, eu posso também alterar se eu tiver privilégio. E agrupar. Agrupamento por violência, por exemplo, né? Só vou filtrar aqui a data da ocorrência, colocar até hoje. Inclui, substitui, visualiza. Trouxe porque eu não salvei. Desculpe. Só salvar aqui rapidinho. Volta a pesquisa. Dois, até hoje, visualizar. Aí ele vai trazendo a informação. Aqui ele acabou não trazendo ainda a violência, mas ele já traz os totalizadores conforme pedido, né? Ok. Item 9, deve emitir relatório de ocorrências de medidas socioeducativas. Nós temos um relatório que foi disponibilizado para a parte de medidas, para atender ao item aqui. Atendimento de medidas. Posso visualizar um modelo. Só fazer o lançamento do período. Visualiza. Ele traz as informações. Aqui ele está trazendo percentual também, mas tipo de medida, obrigação de reparar o dano. Em cumprimento, eu tenho uma pessoa para essa unidade. Nessa eu tenho 5, daí uma para advertência, outra LA e outras PSC e assim por diante.
Item número 10, deve emitir relatório de acolhimento institucional ou familiar. Nós temos a parte de relatório de acolhimentos em aberto, onde nós temos detalhados os tipos de acolhimento que podem ser gerados. Só fazer a comparação de data aqui. 2024. Visualiza. Aí aqui eu tenho todos os tipos de acolhimentos, né? Motivo, violência física, abuso, se for institucional ou não, motivo de encerramento caso conste. Todas as informações referentes. Certo? Ok. Próximo é o 11, deve emitir relatório de pessoas participantes de programa social. Temos aqui o relatório de pessoas, programas sociais, que atendem ao item solicitado. Claro, aqui para agilizar o processo eu deixei tudo preferência previamente criada, né, pessoal? Mas essas preferências, elas são ajustáveis conforme vocês delimitarem. Então, mais 60, esse daqui ficou bem feio, esse relatório. Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Aqui, vamos colocar um documento um pouquinho mais bonito para apresentação, né? Aqui eu tenho. Então, esse é o serviço, projeto, programa social, e a pessoa, BPC, programa social teste, BPC, CCFV e assim por diante. Ok? Ok. Show de bola. Próximo item é o 12, se eu não estou enganado. Deve emitir relatório de recepção por profissionais e quantitativos. Temos um relatório de recepções que atende ao item em questão, com quantidade percentual. E visualiza. Ele traz ali a unidade e a quantidade. Ou mesmo eu posso vincular, só verificar se esse outro relatório aqui ele tem os profissionais. Empresa até o 2024. Não trouxe os profissionais, não tem problema, eu edito ele rapidinho. E eu posso colocar os profissionais também. Então, agrupamento, por nome. Pessoa, por exemplo, inclui, salva e visualiza. Daí ele traz ali os profissionais, no caso, né? Ok. Próximo é o número 13. Deve emitir relatório de motivo de encaminhamento com quantitativos. Nós temos ali o atendimento com encaminhamento. Só um instantinho localizá-lo aqui. Atendimentos e encaminhamentos com quantitativo, conforme solicitado por vocês. Só vou fazer o filtro da data. Visualizar. Ele já gera aqui. Centro POP, eu tive situação pendente para rede de proteção, 1. Para CRAS, eu tive 1 nessa outra unidade CRAS, para Fundabem 1 e assim por diante. Ele vai apresentar os quantitativos. E o item 14 deve emitir relatório de famílias sem endereço. Nós temos aqui um relatório de famílias, onde eu consigo filtrar as famílias sem endereço, claro, por relatório, né? E ele traz ali na parte inferior da tela, se eu localizar as famílias, que aqui tudo ela está trazendo por bairro, mas eu tenho os não informados, só dar um zoom aqui na tela, os não informados, eles não têm bairro, não têm endereço, não tem nada. Então ele não vai apresentar informação da localização da família. Certo? Ok. Tem como colocar o código dela, caso precise também, para localizar e atualizar. Item 2.11.2, relatórios personalizados. 2.11.2.1, deve possuir funcionalidade de configuração de relatórios e documentos internamente, permitindo que os usuários possam criar novos relatórios personalizados conforme suas preferências, sem necessidade de atualizar o sistema. Todos os relatórios que eu apresentei aqui, pessoal, eles permitem a criação de preferências. Então, eu clico na nova preferência,
e faço a geração do meu relatório conforme eu desejar. Então, eu quero agrupar por unidade, quero agrupar por situação, nome, enfim, são N funcionalidades que eu posso colocar aqui. Salvo a minha preferência, teste Fernando 14/11, salvei, a minha preferência fica disponível para utilização. Claro, daí essa preferência eu fiz correndo, ela não vai trazer muita informação, mas ela já fica aqui disponível, né? Aí posso visualizá-la e ele vai apresentar os dados conforme a geração que eu apresentei aqui em tela, né? Certinho esse item? Ok. 2.11.2.2 deve possibilitar a configuração de cada filtro, permitindo definir a descrição do campo, obrigatoriedade de preenchimento, tipo de comparação e a opção de determinar se é um filtro fixo com valor preenchido automaticamente. Como eu apresentei aqui, eu vou editar meu dado, eu posso colocar as informações, então, de filtro, por exemplo, aqui, eu quero filtrar por unidade de referência. Eu posso colocar os valores iniciais e finais e incluir o filtro, ele já me apresenta o valor automaticamente ou não, ou caso eu queira, eu também tenho a funcionalidade de relatórios IDS Builder, que permite a criação de um assistente, onde ele coloca, por exemplo, a tela de atendimentos sociais, vou carregar o dicionário da tela, eu seleciono todos os campos que eu desejo da tela, eu posso selecionar todos também, a critério do profissional, no caso, né? Coloco aqui teste 14/11, gravei, eu acabei de criar um IDS Builder novo, volto para a pesquisa, teste 14/11, eu crio uma preferência. E essa preferência eu posso colocar os campos e definir as obrigatoriedades, tudo conforme eu fui fazendo o lançamento anteriormente, né? Então, quero agrupar, eu quero filtrar só atendimento de pessoa, por exemplo, dentro de uma data e hora de atendimento X. Então, eu quero 1/1 de 2024, 24, às 0 horas, até 14/11/2024, às 0 horas. Inclui filtro. Salvo essa preferência, se eu quiser. Eu só tenho que colocar aqui uma teste preferência. Salvei essa preferência. Voltar aqui. No teste 14/11, eu tenho teste preferência para visualização. Aí aqui eu defino os filtros, se eles são obrigatórios ou não, e eu visualizo. Claro, esse relatório é só para exemplificação, né? Ok. Certo? Próximo item é o 3. Permitir a definição de permissões de acesso para as configurações de relatórios por usuário ou grupo de usuários do sistema. Até o item que tu solicitou anteriormente, né? Eu posso editar essa preferência aqui e definir privilégios. Só o perfil administrador vai ter, ou só o perfil de recepção, psicólogo, assistente social vai ter. Aí, se eu não tiver acesso a esse perfil, eu não consigo visualizar esse relatório, essa preferência. Ok. O item 4, permitir a criação de categorias específicas para relatórios e documentos, visando uma localização mais eficiente e organizada. Na nossa solução, nós temos elas cadastradas em categorias. Quando eu crio a preferência, crio o relatório, eu crio as preferências abaixo dela. Então, automaticamente, ele já vai referenciando e categorizando esses meus relatórios, tá? Justamente para ficar fácil de visualizar e com vinculação também fica fácil de ver o que eu tenho ou não tenho acesso, ele nem aparece, né? E os compartilhados comigo, caso eu tenha também. Certo? Ok. O item 5, permitir a parametrização das informações a serem apresentadas com base nos campos das tabelas selecionadas. Quando eu crio um novo relatório, eu defino a tabela em questão, como eu defini antes de atendimento, agora vamos de recepção. Recepção. Eu tenho como localizar a tela, carrego o dicionário e eu seleciono os campos que eu quero. Se eu quiser código e recepção de, veja só, teste e recepção.
Pois eu vou ter que deletar esses testes para não pesar, não atrapalhar os outros profissionais. Nesse teste de recepção, eu vou criar uma preferência e eu só vou ter os campos que eu selecionei lá na tabela anterior, para agrupar por código de recepção ou recepção de, por exemplo, né? Então, eu seleciono a tabela, eu pego o que eu quero da tabela e eu trago para criar o relatório, certo? Ok. O item número 6, permitir a configuração de cálculos, incluindo contagem de registros, soma e dados de expressão de cálculo personalizadas. Nós temos 2 formatos de relatórios aqui, pessoal. Para atender ao item em questão solicitado, nós temos o relatório de assistente, que vocês podem criar à vontade, sem critério de solicitação de chamado, nada, onde nós temos os relatórios como nós estávamos visualizando anteriormente, certo? E temos como fazer a visualização de quantidade percentual, ou, se vocês quiserem um relatório mais elaborado, que cruza informações de várias telas, nós temos relatórios em formato SQL. Aí, esses relatórios em SQL, pessoal, eles permitem o lançamento de fórmulas de cálculo, filtros específicos que são voltados à necessidade de vocês. Então, nós podemos fazer cálculos, fazer contagens de maneira um pouco mais robusta, justamente para atender a esse quesito do edital de vocês, né? Então, precisou, nós temos essa forma de trabalho. Só abrir aqui meu builder nessa base, tudo na base de treinamento mesmo. Eu tenho aqui os dados e eu posso editar as preferências criadas e ver se elas foram criadas via builder ou se elas foram criadas, por exemplo, o teste PB aqui, editar, tudo criado via padrão e criar as preferências e privilégios. Ok. Certo? Quando cria via SQL, tem como editar as referências? Sim, você cria via SQL um padrão e depois você edita as preferências para definir datas, para definir períodos, mas daí os documentos via SQL eles ficam um pouco mais chaveados, porque a ideia do relatório em SQL é uma necessidade muito explícita de vocês em algum dado em questão, né? Por exemplo, eu preciso de um relatório que cruze informações de pessoas que receberam recepção, que tiveram benefício concedido X e que tiveram lançamento de atividade coletiva na data ou no período X. Então, são dados que acabam cruzando várias tabelas, várias informações, e por essa funcionalidade nós temos como criar e definir esses parâmetros para vocês, ok? Ok, Até um dos itens que pede para fazer o teste do SQL, nós temos como testar e ver se o relacionamento dele, se ele dá erro ao executar o SQL ou não. Então, isso são auxílios que, caso você queira alterar, tenha conhecimento de TI, da parte de SQL, tu também pode fazer alterações ou mesmo criar relatórios diretamente pela tela, né? 2.11.2.7, permitir a configuração de agrupamento de informações, possibilitando a visualização de porcentagens ou totais destes agrupamentos. Nós já visualizamos em alguns casos, nas preferências que nós criamos, quando visualizamos a preferência, nós temos as quantidades e percentuais aqui em cima, e ele já apresenta a quantidade percentual por agrupamento, certo? Aí, dependendo de cada relatório, ele vai apresentando as informações referenciadas, tá? 2.11.2.8, permitir a replicação de configurações de relatório com a opção de ajustá-las conforme necessário. Neste atendimento, nesse quesito, a gente valida o atendimento ao item, criando preferências. Então, eu tenho esse padrão, esse daqui é o meu relatório, traz as informações que eu quero. Eu vou criar uma preferência nova. Por quê? Porque eu quero criar com as informações dele um relatório a meu critério, ao meu ver, que fique interessante para utilização no dia a dia, né? Grupamento por unidade, pessoa, família, recusa, unidade de assistência social, enfim, vai criando os filtros em específico e posterior tem como fazer o lançamento dos dados, né? Aqui, filtro, por exemplo, data e hora do atendimento.
É 1411 de 2024. Incluir filtro. Salvei. Eu não coloquei o nome. ST2. Só vou voltar aqui. Então, eu tenho agora o TST2 que eu posso visualizar a preferência criada. Ele já traz os filtros pré-determinados e eu posso validar a informação, né? Certo? Ok. 2.11.2.9, permitir a criação de relatórios personalizados dentro do sistema utilizando fonte de dados obtidas em consultas SQL ou assistente de criação. Nós disponibilizamos das duas formas para vocês, tá? Assistente de criação, que é isso que eu estou apresentando, e também via SQL, que daí a gente pode criar relatórios a teu critério, né? Ok. E fazer a validação caso teste não exista, por exemplo, né? 2.11.2.10, permitir a criação de fonte de dados para relatórios através do desenvolvimento de SQL, permitindo especificar o nome e descrição do grupo do relatório personalizado. Além disso, deve possibilitar a definição de operadores ou perfis de operadores que terão acesso aos relatórios. É a configuração SQL que nós já vimos, juntamente com a parte de privilégio, que nós temos como definir por perfil ou por profissional. Aí fica a critério de vocês para quem liberar, né? Autenticado ou por privilégio. Ok. O item 11, permitir desativar a fonte de dados SQL, validar se o SQL criado contém erros, visualizar uma prévia dos dados do SQL e fazer cópia das fontes de dados. Nessa tela de SQL que eu estou apresentando, eu posso colocar aqui um teste, adiciono, eu tenho aqui a opção de editar ou remover, no caso, inativar essa fonte de dados do meu relatório. Então, caso eu precise, eu tenho como criar mais de um SQL, um para fazer uma coisa, outro para fazer outra, justamente para agilizar a geração do relatório, né? Tranquilo nesse item? Ok. Certo? Item 12, permitir a criação de fonte de dados para relatórios através de assistente de criação, permitindo especificar nome, descrição e grupo do relatório personalizado. Além disso, deve possibilitar a definição de operadores ou perfil de operadores que terão acesso aos relatórios, que é o que a gente acabou de visualizar, porém, nós temos a disponibilização direto no item, sem ser SQL, digamos assim, no item simplificado, como eu apresentei anteriormente, tá? Ok. Próximo, se eu não estou enganado, é o 13 agora ou é o 12? 13. Deve carregar tabelas e campos disponíveis para o assistente de criação a partir de um dicionário de dados, onde a descrição das informações correspondam aos nomes dos campos da tela. É a parte do assistente que eu apresentei anteriormente, onde selecionamos a tabela e selecionamos os campos que a gente quer utilizar. A gente atende o item nesse critério desse jeito, tá? Item 14, permitir o compartilhamento de um grupo de relatórios ou de um relatório criado, que é a parte de privilégios que eu já citei, atende ao item em questão, certo? Ok. 15, permitir a visualização da data e hora de inclusão e data e hora de última alteração dos relatórios personalizados. Então, os relatórios personalizados, pessoal, tudo o que a gente está fazendo aqui, tanto em relatório, preferência, editando, lançando, tudo isso fica salvo na nossa auditoria. Então, quando a gente entra na auditoria, eu tenho privilégio de preferências, eu tenho inclusão de privilégio com data e horário, ou a alteração, caso exista, né? Remoção também. Então, tudo isso fica explícito, a data e hora que isso foi realizado, quem fez e até mesmo a parte de informações que foram retiradas, tá? Data e horário que pede no item em questão. Ok. Item 16, permitir ordenações nos campos do relatório. Voltando aqui, então, na parte do Builder, nós temos como vir aqui nas preferências criadas. Vou editar a preferência. Eu tenho a ordenação, colocando o campo que eu desejo, ascendente ou descendente, né? E ele vai gerar o documento de uma maneira diferente, conforme a configuração dele que eu fiz. No caso, ST2, se não me engano, é o teste de preferência, visualizou, ele gera o relatório com ascendente ou descendente de maneira diferente.
2.11.2.17. Permitir a visualização de todos os documentos e relatórios criados, possibilitando selecionar se o seu relatório será impresso em um dos seguintes formatos. Tem vários formatos ali, tá, pessoal? Mas eu vou apresentar aqui em tela enquanto eu leio. PDF, que é o que tem aqui. HTML, imagem, CSV, o TF8, o Excel, texto, tem aqui, Word ou Excel, nós temos os dois, Excel e Word, tendo uma opção para definir um formato padrão de impressão. No caso aqui, quando a gente cria a preferência, eu posso delimitar na configuração o formato, detalhamento, ordenação, e quando eu crio o padrão, editar aqui, eu posso definir as informações que eu desejo, os privilégios, e quando eu venho gerar o documento em questão aqui, na configuração, no formato, A4 retrato e o formato de impressão que eu desejo. Aqui eu tenho o formato padrão de impressão, PDF, HTML, imagem, todos os que eu li anteriormente para atender ao item, tá? Ok. 2.11.2.18. Permitir a configuração dos recursos de impressão, orientação, tamanho, largura, altura, margem superior, inferior, esquerda e direita, e impressão de linhas zebradas. Na tela que eu estou, já temos a configuração direta para atender ao item. Formato A4, eu posso ter outros formatos em questão. Orientação, retrato ou paisagem. Zebrado, eu também tenho a definição aqui. E na parte do desenho do relatório, a gente abre daí uma ferramenta da IDS que permite a definição, a delimitação das margens, tá? Então você pode aumentar ou diminuir a margem a critério do layout que você deseja. Margens, orientação, tamanho, colunas, tudo isso conforme a delimitação no próprio sistema, tá? Tranquila essa parte, pessoal? Ok. Show de bola. Seguindo, então, acho que a gente está entrando nos finalmente aqui, né? 2.12, gestão de informações com Business Intelligence. 12.2.1, permitir a visualização de indicadores por meio de painéis com dashboards exibindo dados específicos à assistência social. Nós atendemos de duas maneiras esse item, tá, pessoal? Com o dashboard que nós apresentamos lá no início, conforme solicitado, tá? Com os elementos do painel e tudo mais, certo? Ou também nós atendemos com o nosso módulo de gestão 360. Esse módulo, ele é delimitado por personas, por perfil de privilégio, onde nós temos os gráficos também para dashboard, tá? Ok. Esse 12.1, ele é bem abrangente, então nós temos ele em vários quesitos, digamos assim. O 12.2, o painel de indicadores deve ser integrado diretamente ao ambiente do sistema, proporcionando praticidade e agilidade aos usuários ao eliminar a necessidade de transições entre plataformas diferentes e simplificar a navegação. Também nós atendemos porque ele está tudo integrado no nosso sistema. A única questão que o profissional precisa ter, voltando à parte de perfil de privilégio, recepção IDS, nós temos aqui embaixo a parte de privilégio de indicadores. Se ele não tiver, ele não pode acessar. Se ele tiver, aí o menu de gestão 360 aparece para ele, conforme a liberação, e os gráficos apresentam direto. Não precisa relogar em nenhum momento, ok? Ok. 12.3 deve incluir a opção de exportar cada gráfico nos formatos CSV, PDF, texto e XLSX. Nós temos aqui a exportação, criamos a exportação dos itens que vocês pediram, e também DocX, caso vocês queiram também para o formato Word, né? Então dá para gerar, por exemplo, PDF. Ele vai gerar a exportação para PDF e vai fazer o download desse gráfico para a gente em PDF também. Ok. Certo? Eu só vou... já exportou, já está salvando na minha área de trabalho. Só vou visualizar o documento em PDF. Gerou o gráfico para a gente em PDF. O item 12.4
deve dispor de um conjunto de gráficos sobre atendimentos sociais que incluam, no mínimo, informações como atendimento por ano, por mês, atendimento por bairro e encaminhamento por unidade. Nós temos vários formatos, vários dados de relatórios, sendo a parte de atendimento social, isso daqui, atendendo ao item em questão. Então, nós temos todo o atendimento por período, encaminhamentos, e também a parte de formato de resultado por bairro, caso tenha a vinculação. Só fazer um filtro aqui um pouquinho maior. Colocar 2008, janeiro, dia 1º de janeiro, até 2023, dezembro, 31 de dezembro. Acho que ele pegou, ok, aplicou. Ele vai trazer os dados, mas aqui no geral ele já traz as informações de atendimento também. E aqui no operador do CadÚnico, não, no assistente social, ele também traz essas informações. Registro de acolhimento, atendimento, motivo de entrada, saída, atendimentos sociais, com os atendimentos no período e encaminhamentos, e os filtros por pessoa e família e bairro, caso hajam na base de dados, né? Em geral, também traz a informação direta em tela por família, por pessoas cadastradas em faixa etária, certo? Atendimento realizado por mês, por demanda, abordagem por situação, índice, locais onde costuma dormir, bairro identificado, tudo em formato gráfico e também permite trocar para lista e dimensionar de uma maneira diferente, tá? É bem mais fácil, isso daqui imita o Power BI, né? Essa gestão 360 é bem divertida. Pois é. Próximo item, se o 12.4 aprovou, Ok. o 12.5 deve dispor de um conjunto de gráficos sobre o serviço, projeto e programas sociais que incluam, no mínimo, informações sobre famílias e pessoas inscritas. Nós temos aqui a parte de atividades, programas sociais, que vai apresentar os dados e as famílias inscritas ou as pessoas inscritas. Aí, se eu precisar, eu posso clicar aqui nessa telinha, ele vira texto, digamos assim, né? Vira um grid. Posso clicar no PAI ou no BPC, que eu tenho mais dados, e colocar que eu quero a divisão por sexo. Volto o gráfico, ele troca BPC por sexo. Ou não quero mais por sexo, volta, BPC, eu quero a dimensão por unidade de atendimento. Troco, ele volta por unidade de atendimento todos os BPCs. Ok? Ok. Esse era o 12.5, vamos para o 12.6. Deve dispor de um conjunto de gráficos sobre benefícios sociais que inclua, no mínimo, informações como requisições por ano, requisição por mês, requisição por unidade, autorizações e desautorizados. Nós temos a parte de benefícios aqui, que traz todas as informações equivalentes. Então, os totais, total por mês, situação, entregue ou autorizado, e os benefícios coletivos também. Divisão por sexo também, enfim, tudo a critério de vocês, tá? Ok. 12.7, dispor de um conjunto de gráficos sobre violência contra a mulher que inclua no mínimo informações como registro por período, por situação, medida protetiva, registro envolvendo agressores e usuários de drogas. Nós temos aqui o violência contra a mulher, que apresenta todos os dados gerados. Registro no período, medida protetiva, atendimento, se recebeu medida protetiva, natureza, o registro de violência por motivo de acolhimento, violência por evolução, né, 2023, 2024, e por mês também, né. Caso eu precise, volto a dizer, clica aqui, faz o dimensionamento, conforme o agressor usa drogas, por exemplo, volta gráfico, ele traz ali a questão de adição, né? Certo? Ok. O 8 deve dispor de um conjunto de gráficos sobre violência e violação de direito que inclua, no mínimo, informações como registro por período, ocorrências contra mulheres, ocorrências envolvendo o uso de substâncias psicoativas,
Um pouco é o que nós acabamos de visualizar, porém nós temos um mais generalizado, que é para todos os tipos de violência e violação de direito, que traz as mesmas funcionalidades, e eu também posso fazer o ajuste, né? Então, 24, dimensão, tipo de violência, sexo, status, vínculo do suposto autor, uso de substâncias, bairro, tudo isso ele vai trazendo para a gente. Certo? Ok. O 9, deve dispor de conjunto de gráficos sobre acolhimento que incluam no mínimo informação como o registro de acolhimento por período, o motivo de entrada e o motivo de saída. Temos a parte de acolhimentos para atender ao item, acolhimentos temporários, que dá o total aqui de registro e de saída, por ano, daí fazendo a evolução gráfica, e também por mês, temporários, e capacidade da unidade, né? Então, a capacidade é 18, ela está atendendo 12. Ela está atendendo 9, mas a capacidade não existe, né? Porque ela não tem cadastramento para isso, tá? Ok. O 10, deve dispor de conjunto de gráficos sobre abordagem social, que inclua no mínimo informações como abordagem por período, por bairro, por tipo de acesso. Então, abordagens sociais atendem ao item em questão. Total, abordagens inseridas por bairro e também o tipo de acesso, daí é só fazer a alteração aqui e trocar. Desse bairro aqui eu quero por tipo de acesso. E voltar a gráfico, ele traz aqui busca ativa, espontânea, por solicitação e assim por diante. Ok. Dispor de conjunto de gráficos sobre pessoas em situação de rua que inclua no mínimo informação como total de pessoas nessa situação, pessoa em vulnerabilidade, índice de vulnerabilidade, locais habituais de dormida e características. Nós temos aqui a parte de pessoas em situação de rua, conforme solicitado, onde traz as pessoas ou as pessoas em vulnerabilidade, totais de atendimento nos meses, registro de atendimento, índice de vulnerabilidade e os locais onde costumam dormir. Daí aqui traz os locais, né, em geral. Dá para trocar isso daqui para formato geral, por ano, né, e dimensionar por bairro de abordagem, tipo de acesso, tipo de unidade, CRAS, CREAS, situação, e assim por diante. Unidade de atendimento, e voltando ao relatório. Ok. 12. Bem grandinho esses itens. Os painéis devem possuir filtros que incluam pelo menos as informações de data e unidade de atendimento, sendo que esses filtros devem ficar visíveis dentro do próprio painel. Aqui nós temos os gerais, certo? Mas eu posso filtrar por período, como eu mostrei anteriormente, e unidade de atendimento. Aqui eu pesquiso a unidade de atendimento em geral, CRAS, CREA, Secretaria de Assistência Social, aplico, ele vai atualizar o meu gráfico e, claro, vai atualizar o filtro aqui na lateral também, tá? Ok. E o 13, acho que o 13 é o último, gente, meu Deus. 2.13, deve permitir o controle de permissões dos gráficos, adaptando-o para cada grupo de usuários, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às informações e funcionalidades relevantes às suas responsabilidades específicas, que é o que nós visualizamos para atender ao item na parte de perfis. Então, eu localizo aqui o perfil, recepção IDS. Aqui na parte de privilégios eu não tenho nenhum. Deixa eu só habilitar aqui. Então, treinamento. Vou acessar com o meu operador Fernando Teste novamente. Errei. Errei minha senha, só um instantinho que eu já troco ela, não tem problema nenhum nisso. Salvar aqui. Agora vai entrar novamente. Agora foi. Vejam que eu não tenho nada relacionado à gestão 360, né? Se eu vir aqui no meu perfil, vinculado ao profissional em questão, perfil de indicadores, eu quero liberar o de recepcionista. Salvei. Quando eu vir aqui no sistema, atualizei, ele já libera o perfil de recepcionista no caso, né? Aí depende, claro, da configuração de gestão 360, certo?
Certo, ok. Tranquilo, pessoal. Esse era o último item da nossa apresentação. Terminamos às 15 horas. Agradeço pela tua apresentação, Maria. Pelo que nós pudemos avaliar aqui, todos os itens mínimos obrigatórios da assistência social foram atingidos, foram demonstrados, né? Então, só quero agradecer a disponibilidade de tempo. Obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Estamos encerrando às 15h01 do dia 14/11, a apresentação dos itens obrigatórios da POC da licitação.